A estética da esperança. O Brasil de 2022 foi marcado por uma promessa de retorno a um passado de fartura. O país ouviu repetidas vezes que o Brasil voltaria a sorrir, que o ódio seria substituído pelo diálogo e que a economia seria regida pela picanha e pela cervejinha. Para muitos, essa narrativa não era apenas política, era uma tábua de salvação após anos de crise e polarização. Mas a política, no seu estado bruto, não perdoa a poesia dos palanques. 3 anos se passaram, estamos em março de 2026 e o que vemos hoje é o choque inevitável entre o que foi dito para ganhar o voto e o que foi feito para manter o poder. O estelionato do imposto de renda. Talvez a maior e mais direta promessa feita à classe média e aos trabalhadores tenha sido a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Lula foi enfático. No meu governo, quem ganha até 5.000 não paga IR. O que vimos na prática, contudo, foi um jogo de empurra que durou quase todo o mandato. Em 2023, o ajuste foi pífio. Em 2024, a correção mal cobriu a inflação. Enquanto o governo alegava falta de espaço fiscal para aliviar o trabalhador, batia recordes de gastos com viagens internacionais, ministérios inchados e emendas parlamentares, a isenção prometida só foi finalmente sancionada para valer agora, em janeiro de 2026. A pergunta que o cidadão deve fazer é: se era possível fazer, por que esperaram o ano da eleição para entregar o que prometeram no primeiro dia? Isso é gestão ou é estratégia de sobrevivência eleitoral? A economia da ilusão, o prato do povo. O slogan da picanha tornou-se o maior símbolo das contradições deste governo. Embora o preço da carne tenha tido quedas pontuais em 2023, a inflação invisível, aquela que não aparece com destaque no telejornal, mas esvazia o carrinho no supermercado, castigou o brasileiro entre 2024 e 2025. Arroz, feijão, café e hortifruti dispararam. Para tentar segurar essa pressão, o Banco Central precisou manter e, em 2025, subir novamente a taxa Selic para patamares asfixiantes de 15%. O resultado? Crédito caro para o pequeno empreendedor e juros altos para quem tenta financiar a casa própria. O governo celebrou o aumento real do salário mínimo, mas o que adiantou o ganho no papel se o custo de vida real subiu no elevador, enquanto o salário subia pela escada? O Brasil de 2026 é um país onde se gasta mais para manter o básico, enquanto novos impostos sobre o consumo e sobre as compras internacionais foram criados para sustentar a máquina pública que nunca para de crescer, a segurança pública e o mistério do ministério. Durante a campanha, o diagnóstico era de que a segurança pública estava um caos e precisava de foco total. A solução apresentada, a criação do Ministério da Segurança Pública separado da Justiça, para combater o crime organizado e as milícias. Uma vez no poder, a promessa sumiu. O ministério nunca foi criado e a pasta da Justiça foi usada como um tabuleiro de xadrez para acomodar aliados e garantir influência no judiciário. 3 anos depois, as facções continuam expandindo territórios e o governo federal só agora, às vésperas de uma nova disputa, tenta correr com uma PEC da segurança para dar mais poderes à União. O tempo que foi perdido entre 2023 e 2025 custou vidas e fortaleceu o crime. Onde estava a prioridade prometida? A transição que virou permanência? Lula afirmou diversas vezes, antes de ser eleito, que não seria candidato à reeleição. Dizia que seria um governo de transição, um mandato único para pacificar o país. Chegamos em março de 2026 e a máscara da transição caiu. O que vemos é a máquina pública totalmente mobilizada para a continuidade do projeto de poder.
A polarização, longe de ser pacificada, foi alimentada sistematicamente pelo discurso do nós contra eles, transformando adversários políticos em inimigos permanentes. O preço do silêncio. Refletir sobre o governo atual não é apenas sobre números, é sobre a integridade da palavra empenhada. Quando um governante promete o que sabe que não pode cumprir, ele não está apenas ganhando uma eleição, ele está corroendo a confiança na própria democracia. O Brasil que nos foi prometido era um país de abundância e paz. O Brasil que temos hoje é um país de carga tributária recorde, insegurança jurídica e uma elite política que prospera enquanto o cidadão comum trabalha para pagar os juros da dívida pública. A história se repete porque, muitas vezes, preferimos acreditar na mentira que conforta do que na verdade que exige mudança. A pergunta que fica para este 2026 é: até quando o brasileiro aceitará o resto do banquete, enquanto os poderosos devoram a picanha que foi prometida a todos?